Resumo da semana, publicações dos dias 13 a 17 de outubro. É isso aí, pessoal, mais uma semana vencida e aqui na página Rodrigo Moritz, nosso resumo semanal, que normalmente é publicado aos sábados, nesta semana, em razão de problemas técnicos, veio no domingo, mas com os cortes aí já garantido para o próprio domingo mesmo, para você que acompanha aqui o nosso trabalho jornalístico pelo Instagram e pela página do Facebook. Então, sem muita enrolação, já que já estamos atrasados, vamos começar com a contratação da empresa de Sumaré, porque é assim que é. Estas duas publicações aqui, feitas na sexta-feira, dia 17 de outubro, trouxeram um questionamento que é bastante antigo já, pelo menos aí registrado no dia 28 de abril, na sessão da Câmara, pelo vereador André Guilherme Montemeso. Por que não segurar o dinheiro em Guaratuba? Por que não dar o dinheiro para o nosso povo daqui? Então o prefeito está apostando tudo nisso. É uma tentativa, ele está verificando a parte jurídica, né, se há possibilidade de fazer assim, para tentar segurar o recurso aqui. Pessoal, Lei 14.133 de 2021, eu destaco exatamente esse ponto dela, que traz a proibição de preferência ou diferenciação, seja pela sede ou pelo domicílio dos licitantes. Ou seja, pessoal, nenhum contratante, seja o presidente da Câmara ou o prefeito, pode beneficiar em razão do domicílio ou da sede da empresa qualquer um que queira participar de uma licitação. Se não der, se não for possível, vamos ter que fazer no método tradicional. Mas vale a pena arriscar. A gente vai sofrer aí 90 dias, 120 dias, a população vai sofrer. André Montemeso se manifesta aí enquanto líder do prefeito à época, garantindo, confirmando que a população vai sofrer por uma tentativa que legalmente é incabível. E aí fica o questionamento, com o doutor Jean Colbert Dias, um pós-doutorado, com tanta experiência na administração, com dois ex-prefeitos, Dona Ivani como vice e senhor Ananias como secretário de obras, e Maurício Lenz, o marinheiro de primeira viagem, que tudo bem ele ter dúvidas nesse sentido, mas com toda essa equipe, sinceramente, ter causado tanto sofrimento à população foi algo criminoso, pessoal. Desculpem a sinceridade, mas não tem explicação. A legislação é muito clara. E quando vemos esse exemplo de Sumaré, da contratação dessa empresa, nós temos aqui esse processo licitatório de mais de 130 páginas, que deixa muito claro o porquê a controladora Michele, que foi extremamente cordial em ceder aí a documentação que comprova a capacidade técnica dessa empresa, e esta é a razão para que ela não fosse desclassificada, inabilitada no processo licitatório, porque a UFERJ, o IBGE, a Secretaria de Segurança de São Paulo, o TFPR, entre outras instituições, atestaram que ela tem capacidade técnica. Aqui fica meu agradecimento, não somente à controladora, a senhora Michele, como também ao presidente Ricardo Borba, que mantém esse canal de diálogo que a gente pode trazer esclarecimentos para a população, mostrando que não cabe ao presidente, à controladora, impedir uma empresa de Sumaré a contratar. No entanto, cabe sim aí tanto à presidência, à controladora, mas principalmente ao gestor e ao fiscal do contrato, averiguar, né, e garantir que essas obrigações sejam cumpridas, para aí sim, em uma falha, poder rescindir aí. Mas, por enquanto, é cumprimento de lei, por isso fica a parabenização aqui. E, ao mesmo tempo, essa preocupação muito grande com aquela índole lá de abril de fazer apostas às custas do sofrimento da população. Vamos para o próximo, pessoal. Diárias, um gasto imoral que causa prejuízo social. Pois é, muitas pessoas aí se surpreenderam com essas duas publicações aqui, trazendo esse gasto milionário da legislatura passada, comandada pela ex-presidente Cátia Regina Silvano, que desperdiçou mais de 2,5 milhões de reais. E olha, pessoal, quem acha que a minha indignação com esse assunto é de agora, dá uma olhada nesse trechinho a participação no programa lá na Rádio Alternativa, que tinha ali também o slogan do Guaranews, do Portal da Cidade, porque eram todos veículos de comunicação que trabalhavam
pela moralização da estrutura da nossa Câmara Municipal. São 13 vereadores que estão com o salário em dia e ainda pegam um complemento com diária. Né? Então tem essa questão de diária que é muito importante, que não é só para vereador, viu, Paulinho? Tem muito servidor ali que vai fazer curso, alguns realmente vão fazer. Agora, conhecimento por conhecimento, pessoal, tem na internet. De graça, gente. De graça, que não ensejam diárias, que não ensejam aí custo com inscrição. Agora quem paga isso aí? Nossa, Bonet, de novo, o prejuízo é nosso. E é isso que a população tem que entender, que olha, é chato a gente vir aqui falar isso aí, porque a gente compra briga com uma galera. Nós aqui, senhores, contrariamos o interesse de muita gente, mas de muita gente que está prejudicando. Um prejuízo gigantesco, pessoal. E para a maioria esmagadora dos casos, para complementação de renda. Uma complementação de renda que financia um assistencialismo barato. E nesse sentido, pessoal, se alguém ousar querer me processar, eu estou respaldado aí nas palavras do candidato André Guilherme Montemeso. André, eu queria saber do senhor se você vai pegar diária na prefeitura, você se elegendo a vereador, igual os outros vereadores faz. Grande Vanira, é um prazer enorme, né, tá respondendo a tua pergunta. Você perguntou para mim se eu vou fazer o uso da diária na Câmara dos Vereadores. Não, Vanira, eu não pretendo fazer uso desse expediente, tenho um compromisso público com as pessoas e não vou fazer uso da diária, né? A diária, ela foi feita mais para o servidor, quando ele vai fazer algum serviço fora, externo, em alguns casos, né, e há um desvio de finalidade. Na verdade, a diária ela funciona como complemento de renda. Mas graças a Deus eu tenho minha profissão, tenho meu trabalho e não há necessidade nenhuma, e eu garanto a todos vocês que eu não vou pegar diária, tá ok? Essa foi a propaganda completa do candidato André Montemeso, que, olha, pessoal, contrasta bastante com esse depoimento de Wallace Aguiar, que foi feito aqui no espaço, aqui na página Rodrigo Moritz, que falava até de gastar 100 mil reais, mas trazendo benefício e principalmente prestando conta. Chega lá depois de 3 anos, 2 anos, vem críticos. Wallace gastou 100 mil reais em diária. Nossa, pode ter certeza que isso vai ser matéria aqui. Aí o Wallace vai dizer assim, eu gastei 100 mil reais em diária. Eu trouxe 2 milhões, 3 milhões, 10 milhões, trouxe isso, trouxe aquilo. Eu não preciso me esconder da responsabilidade do gasto de uma diária. Denian Couto e Maurício Lenz afirmaram que o governador vai fazer tudo, desde que haja projetos. Então essa política de mendicância de vereador e do próprio prefeito ir pedir dinheiro, isso não funciona mais, pessoal. A prefeitura precisa ter um corpo técnico para encaminhar esses projetos e receber esse dinheiro, esses recursos, que governo federal, governo estadual também precisam prestar contas. Não vão mandar dinheiro simplesmente pelos olhos azuis dos nossos políticos ou pela lábia de alguns. Isso precisa estar muito claro para a população, porque ela está sendo enganada institucionalmente. E aqui eu também deixo o espaço garantido para o vereador Wallace trazer essas experiências de viagens que trazem recursos. Eu não acredito nisso. E aqui, com todo respeito a quem sempre discordou de muitas coisas aí do vereador Wallace, mas pelo menos eu tenho que admitir essa sinceridade dele. Diferente de André, ele não mentiu em campanha, ele não enganou a Vanira e nem ninguém, porque deixou muito claro, e acho que ele está fracassando para o nosso bem, pessoal, porque dificilmente com esse gasto dele aí de pouco mais de 7 mil, ele vai conseguir chegar nesses 100 mil. Se analisarmos o passado desses vereadores campeões de gasto, nós vemos que temos um padrão de complementação de renda. Considerando 2021, 22 e 23, esses vereadores que se reelegeram, com exceção do presidente Ricardo Borba, tiveram uma complementação anual de mais de 20 mil reais. Ou seja, a cada ano, além do salário recebido, ainda tem pelo menos mais 20 mil na conta. Isso é muito sério, porque isso financia um assistencialismo barato, pessoal, que o próprio André ali mencionou da complementação de renda. Isso aqui é assunto sério e a gente pega no pé mesmo, porque é recurso público. Quando nós temos esse montante de mais de 2,5 milhões de reais que foram desperdiçados com diárias, e isso que não foi incluído as inscrições nos cursos, nós temos aí uma justificativa que não é da gestão passada, mas da degeneração da classe política.
Ah, Rodrigo, mas você fica usando esses termos técnicos. Eu tenho que usar, pessoal, para não ser processado. Mas vocês entendem, eu tenho certeza disso. O quanto nós estamos sendo prejudicados por essa classe política basicamente formada por oportunistas. Mas enfim, vamos para frente. Dupla jornada e periculosidade, assuntos que envolveram o secretariado e serão apurados. Muitas pautas começam nas denúncias dos cidadãos que chega por meio do WhatsApp. Nesse sentido, veio ali a denúncia sobre periculosidade, que foi inclusive a segunda matéria. Por quê? Ao fazer essa apuração entre os servidores da Secretaria de Obras, percebi o nome do vereador Ricardinho da Garagem, o Ricardo Paixão de Macedo, e nesse sentido não havia nenhum desconto, né, por essa compatibilidade da carga horária dele enquanto servidor com o exercício do mandato. E, ao constatar que não havia desconto para o Ricardinho, fui conferir também ali o portal da transparência para ver se havia descontos para o servidor Márcio Tarran, Márcio Sacagiri Tarran, e também não havia descontos. Nesse sentido, Ricardinho da Garagem está lotado na Secretaria de Obras, vinculadas ao secretário José Ananias, e Márcio Tarran está lotado na Garagem da Educação, vinculada à secretária Ivani Justus. Pessoal, isso é muito sério. Por quê? Ao responder esse contato, o próprio Márcio Tarran referenciou a Lei 1922, e lá, de fato, tem uma previsão que traz a carga horária de vários cargos da estrutura da prefeitura, que varia lá de 40, 30, 24, 20, 12 horas. Mas essa própria lei, 1922, já traz aqui embaixo essa previsão de um ato do chefe do executivo para regulamentar aí a carga horária diferenciada para setores e até para atuação funcional, mencionando ali que pode até ser uma escala 12/36. No entanto, pessoal, há de se ter esse ato administrativo. Sem o ato administrativo, pode ter muito problema, né? E aí eu não vou entrar em detalhes, porque isso vai ser apurado e, se bobear, até encaminhado para o Ministério Público, porque esse assunto está cheirando muito mal. Por isso que, dona Ivani, a senhora gentilmente respondeu, e eu vou tratar a senhora com toda a cordialidade do mundo nas nossas conversas de WhatsApp, mas esse relatório precisa ser bem feito, dona Ivani, porque a coisa é muito séria. Sem esse ato do Poder Executivo para justificar o porquê aí dessas 10 horas semanais a menos e essa remuneração integral, pode ser muito problemático. Mas, enfim, vamos para frente. Troca na saúde confirmada e boa sorte para a nova diretora. Pessoal, publicação lá de segunda-feira, do dia 13, o mesmo dia em que o Diário Oficial, do dia 15, confirmou aí o início do trabalho da nova diretora Cláudia. E isso é muito triste também, pessoal, por constatar que algumas pessoas não acreditam na minha apuração. A coisa aqui é muito séria. Eu estou trazendo essas informações de bastidores para vocês, para ver se vocês botam mais fé, tá, pessoal? Às vezes eu faço umas piadinhas ou outras, dou umas risadinhas, mas esse trabalho de apuração é seríssimo. E a constatação desses desafios na área da saúde, né, uma ênfase em veículos, em ambulâncias, em ônibus para transporte, é muito necessário, mas precisamos cuidar da saúde dos nossos servidores, pessoal da enfermagem, né, os próprios médicos aí estão sofrendo com esse contingenciamento de verba, pessoal. É realmente um relato pior do que o outro. E olha, eu realmente não trago essa exposição dos servidores que buscam o espaço aqui para desabafo, porque senão a página vira um mural de lamentações, pessoal. É algo muito sério, né? A sobrecarga de algumas equipes aí está muito alta, principalmente no pronto-socorro. Então, nesse sentido, fica a solidariedade aos servidores, mas também à nova diretora e ao antigo diretor, senhor Cleuci Portela, que a paciência também tem limite, né, Cleuci? É difícil você lutar, mendigar lençóis. Teve um trecho de uma mensagem que tinha esse fragmento do Portela tentando, mas não conseguindo. E aí volta lá aquela abordagem sobre a população sofrer para arriscar modelos de contratação, deixando de fazer licitação. É aqui que reflete, é na saúde.
Por isso essa ordem toda bagunçada, mas que tem esse fundamento de trazer esse assunto por último, porque aquela gambiarra nas licitações, aquela iniciativa de tentar burlar a lei de licitação, porque não há outro termo, não é aposta às custas de sofrimento, é uma tentativa de buscar ilegalidade que preocupa muito, Maurício. E aqui eu sei que o senhor não tem conhecimento técnico, não é a área de formação do senhor, mas talvez o senhor esteja confiando em muita gente que não seja de confiança. A coisa está demorada e, pelo que o ex-líder do senhor disse na Câmara, foi de propósito. E o sofrimento está aqui, de cidadãos e também de servidores. Então, pessoal, fica aí esse alerta de que o tempo está passando e está confirmando muita coisa para a tristeza de todos nós. Não se enganem. Enquanto jornalista, eu tenho a obrigação de fazer essas publicações, mas enquanto cidadão fico muito triste, porque é um erro, é uma tolice de muita gente achar que eu torço contra a gestão, porque eu prefiro não ter matéria, mas ver a população aí bem atendida num pronto-socorro, ver esses pacientes transportados com dignidade e principalmente ver uma administração funcionando, porque eu participei desse grupo enquanto era um grupo de oposição, trazendo muitos problemas da gestão passada. E justamente para ter uma mudança de melhoria, mas não uma mudança baseada numa aposta que causa sofrimento à população. Afirmação feita pelo ex-líder do prefeito, vereador André. Então é isso, pessoal. É vereador que mente enquanto é candidato, que usufrui de regalias, e vivemos aí numa gestão que está apostando mal com que não deveria brincar. É isso, pessoal. Mais um resumo da semana aí. E não ia esquecer dessa publicação aqui do Dia dos Professores e das Professoras. Uma classe aí também que me deixou bastante orgulhoso do trabalho jornalístico aqui, quando me escolheram para ser um porta-voz das demandas, dos problemas que estavam acontecendo e que, graças a Deus também, e a gestão foram solucionados, ainda que tardiamente, né, senhoras? Mas, enfim, antes tarde do que nunca, e que Maurício Lenz entenda isso. Antes tarde do que nunca, Maurício. Dá tempo. Mas o senhor precisa tomar jeito, parar de querer fazer apostas aí à custa do sofrimento da população e dar uma leitura em dicionário, né, Maurício? Porque cessão e doação são termos diferentes, mas aí a gente só deixa o spoiler de publicação dessa semana. Valeu, pessoal. Um grande abraço para vocês e uma excelente semana para todos nós.